Olá, que a paz de Cristo seja sobre a sua vida. Eu sou a ministra de música Kelly Oliveira. Estou aqui para cumprir algo que Deus colocou no meu coração, dar orientações básicas sobre a parte litúrgica da igreja. Nós vamos falar hoje sobre ordens de culto. Então, para você que de repente vai assumir aí para o próximo ano a parte de música, departamento de música, tem aí vai ter a incumbência, né, a responsabilidade de elaborar ordens de culto. Não sabe como fazer isso? Hoje eu pretendo te dar aqui algumas orientações básicas, tá bem? Bom, primeiro, antes de tudo, antes de você fazer uma ordem de culto, para você também que é líder de ministério e não tem muito costume de fazer, né? Antes de você fazer uma ordem de culto, o primeiro de tudo é orar, pedir direcionamento de Deus, porque se Deus já colocou uma missão, né, uma responsabilidade nas suas mãos, ele também vai te dar direcionamento para você fazer tudo aquilo que você precisa fazer, na verdade? Então, suponhamos que você é aí líder da área de música da sua igreja e você vai ter que fazer as ordens de culto e não sabe como começar. Então, esteja primeiro orando, buscando ao Senhor, não é? Eu fiz aqui uma ordem de culto básica aqui para a gente poder ter uma noção. Geralmente o culto ele começa com um prelúdio, né? Que é o momento onde a gente é uma música suave, é um momento em que a gente vai estar em oração silenciosa e esse momento vai ser quebrado por uma oração, né? Onde o culto vai estar ali de fato se iniciando. E aí pode ser pelo dirigente do culto, pelo pastor da igreja, e depois então o culto vai estar se iniciando de fato. Eu particularmente, geralmente eu coloco o tema nos cultos. Então, por exemplo, o culto é um culto de adoração. Aí, por exemplo, eu fiz aqui uma ordem de culto de adoração, coloquei o tema. Coloquei lá, né, a abertura, que é a música, o louvor instrumental, depois a oração e depois adoremos ao Senhor porque Ele é digno. Depois disso, você pode colocar os louvores. Mas aí você me pergunta, Kelly, como eu vou organizar os louvores? Vou escolher assim de qualquer jeito? Ah, esse louvor é bonito, aquele é legal. Não, não é assim. Como funciona a adoração na igreja, tá? Você precisa escolher o momento de adoração, você precisa orar também a Deus, cuidar do ensaio e selecionar muito bem os louvores, porque a adoração ela funciona como se fosse um avião que ele decola, mas ele não vai permanecer no ar, ele tem que aterrissar também, não é isso? Então, o que acontece? A adoração, ela é serva da pregação, é isso que a gente aprende no seminário. A adoração, ela prepara o coração do adorador para receber a palavra. Então, o mais importante, o interessante seria que os líderes de adoração estivessem em perfeita sintonia com seus pastores para poder saber, né, o que o pastor ali, o pastor está comunicando, o que ele vai pregar para dentro da mensagem ele poder elaborar a ordem de culto e escolher também os louvores. Mas nem sempre isso é possível, até porque às vezes o pregador ele recebe a mensagem de Deus às vezes no dia do culto e o ensaio acontece bem antes, não é? Então a gente também tem que ter essa compreensão. Então, como é que você vai escolher os louvores? É importante você escolher louvores. Como é que o avião decola? Ele já decola lá em cima? No pique total? Não. Ele vai devagar, né? Ele levanta o bico da nave e depois ele vai pegar a altitude. Então, a adoração é assim também. Você precisa escolher uma música mais calma, mais tranquila, uma música de adoração, né? Que pode ser, de repente, até uma música um pouco mais ritmada, mas que não seja tão ritmada. Por quê? Porque aí você tá levando o povo a adorar. E aí você vai escolher essa música mais tranquila. Depois a segunda música pode ser uma música um pouco mais ritmada. E se você tem o costume de colocar 3 louvores, a última música mais tranquilinha também. E aí o que vai acontecer? Você vai começar a adoração, aí a adoração mais ritmada e depois você decola, você traz o povo de volta, porque a música ela tem o poder de agitar o cérebro. Então, se você colocar louvores muito agitado, o que vai acontecer? O povo vai começar a ficar completamente agitado e na hora de sentar para poder prestar atenção na mensagem, as pessoas vão estar prestando atenção em outras coisas, elas vão querer beber água, elas vão querer ir para o lado de fora, elas não vão querer sentar ali e ficar, elas vão ter maior dificuldade, entendeu? Então, por isso, essa é a função também da música. Ela tem esse poder, né, de mexer com o cérebro, mexer com o corpo humano, mexer com as emoções,
Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai escolher os louvores. Isso é de fundamental importância, tá? E também com relação aos dirigentes do culto. Eu vou terminar aqui com a ordem de culto. Com relação aos dirigentes de culto, busque em Deus como você vai escolher essas pessoas, ore a Deus, procure sempre dar oportunidade, porque é importante a igreja aprender a trabalhar. E é bom você manter uma organização de uma escala de dirigentes de culto todos os meses. Por quê? Porque dessa forma você não vai ficar sobrecarregado em ter que dirigir todos os cultos. Já pensou? Você de repente tem que ministrar o louvor, de repente você tem que dirigir o culto. Então tenta fazer dessa forma aí. Agora vamos à ordem de culto completa que eu elaborei aqui, uma ordem de culto simples. Como eu falei, o culto ele começa com uma música suave, o prelúdio, né? O momento em que as pessoas vão estar, os servos do Senhor ali se preparando para o culto. E aí depois tem a oração. Tem o tema, que aqui no caso eu coloquei adoremos ao Senhor, porque Ele é digno. Depois os louvores, depois a leitura bíblica. Aí a leitura bíblica você precisa escolher com base no tema que você está trabalhando. Então, suponhamos, é tema de adoração, é importante você ter uma boa Bíblia de estudo. Eu tenho uma aqui, que essa aqui já não tem nem mais nada escrito, tá? Antiga. Essa aqui é uma Bíblia de louvor e adoração, então ela ajuda bastante quando eu vou escolher algum texto sobre louvor e adoração. Nesse tema aqui, eu escolhi Salmo 95 ou Salmo 96 ou Salmo 100. Vou escolher apenas alguns versículos para poder estar trabalhando aí. Aí depois a gente tem os dízimos, a oração de gratidão pelos dízimos, a mensagem, o louvor de encerramento, que é depois da mensagem, e então a oração e a bênção apostólica que vai ser feita pelo pastor. E ainda eu gostaria de falar para você o seguinte, algo muito importante com relação às leituras bíblicas. Como escolher as leituras bíblicas, no caso, se você não tem um conhecimento profundo, um conhecimento teológico, né, se você não fez um seminário, é importante você estar buscando ajuda de quem tem esse conhecimento, por exemplo, seu pastor, um diácono, uma diaconisa da sua igreja, um professor de EBD que possa estar te auxiliando, ou ainda uma ferramenta muito simples que você tem na internet. Existem vários sites, por exemplo, quando você vai fazer uma ordem de culto falando sobre santidade, falando sobre adoração, falando sobre evangelismo, falando sobre missões, você coloca lá o tema principal lá no site de busca e você coloca, por exemplo, texto bíblico sobre adoração. Vai vir para você vários textos, mas é importante você ter o cuidado de conferir esses textos na sua Bíblia para saber se o endereço está certinho mesmo, tá? Senão na hora do culto você vai ficar perdido, vai todo mundo ficar perdido. E é interessante também você manter uma sintonia bem bacana com o pessoal da mídia sobre tudo que vai acontecer. Passar todas as informações com antecedência, fazer todos os slides com antecedência, não deixar nada para cima da hora. Mantenha, sempre que possível, faça reuniões com o pessoal do louvor, o pessoal da mídia, prevenindo problemas, como por exemplo, atrasos. Tem pessoas da equipe que às vezes elas têm o costume de chegar atrasado. Então essas questões a gente resolve numa boa reunião, um bom papo, um papo carinhoso, contudo firme e direto, para que a obra do Senhor dê muito certo.